Eu queria entrar numa outra pauta aqui, que é o sobre o escolher alguém. Que tem mais a ver um pouco com o solteiro, né? E o que que tá entrelaçado aí no escolher alguém, na forma que se escolhe, ou até no não conseguir escolher alguém, assim? Putz, acho que aí é o somatório de tudo que nós falamos até agora, assim, né? Uma coisa que eu vejo na clínica, assim, quando você muito quer escolher alguém, nunca aparece alguém. Também, eu acho que o amor é para os distraídos. Assim. Você precisa estar distraído para o amor chegar. Se você tá assim, ó, eu preciso de um amor. Se você tá nessa pilha, ele não chega. A história da chave, né? Você tá com a chave na mão, você tá procurando a chave. Né? Exatamente. Se você fica nessa pilha, eu acho que você está, ao mesmo tempo, você está nessa procura e sua crítica está tão grande, você está atravessando outros, está tão preocupado em achar algo, que é o jeito que ela colocou da chave, que você não deixa ninguém chegar. Acho que tem um lado. Só um comentário aqui. Tem uma coisa curiosa que tem a ver com o olhar e tudo que a gente está falando aqui, que tem uma constatação. Quando você está solteiro, ninguém te olha, ninguém te quer. A não ser que você é muito bonito e as pessoas te querem, mas normalmente ninguém te quer. Aí você começa a se relacionar e aí as pessoas começam a te olhar. Isso não é mágica ou azar, etc. É porque tem algo que passa pela questão do olhar, na minha visão. Quando você está com esse olhar, eu preciso encontrar alguém, cara, você sai com uma pessoa que está assim para você, cara, que bom que eu te encontrei, a gente precisa ficar junto. Você vê, obrigado, hein? Agora, aquela pessoa que olha para você, mas não olha tanto, vem a questão da falta de novo, falta do olhar, a escassez, né? E olha para uma outra coisa, se mostra apaixonado por uma outra coisa, é fascinante ver alguém apaixonado por algo. Né? Eu lembro de professores dando aula assim. Cara, eu comecei a gostar do Lacan, porque eu lembro de uma professora, a Maria Lívia Tourinho, ela dava aula assim, ela olhava para a lousa, para o caderno, eu ficava assim, cara, que legal que é isso. Então, essa coisa do olhar para alguma outra coisa, que acaba te atraindo. Né? Então, acho que o distraído tem a ver com isso. Né? Também, né? Porque dentro de uma relação, embora ele tenha ido para o solteiro, mas uma relação, né? Seja ela de compromisso, como é interessante você ver, né? A pessoa lá empenhada num algo que tenha desejo, né? Que você está meio de lado ali só, né? Observando. Isso é muito bonito, né? Eu acho que e eu acho que tem a ver com um dos mistérios do amor também, né? Você vê essa pessoa encantada, né? Com algo aí que também não seja você, mais uma vez, né? Sem aquelas... Que é uma crítica de casar. Que fala assim, o meu parceiro ou parceira parece que não quer nada da vida. Tá, assim, trabalhou, chega em casa, fica lá. Que tem alguma coisa que nós vamos fazer hoje? Né? Que você deseja. Eu acho isso tão bonito numa relação, né? E eu acho que também tem a ver, né, com, eu falo, algum dos mistérios, alguma coisa que está ali, né, que você vê a pessoa, né, devotada, né, para outra coisa, uma coisa que tem uma paixão, né? Não, tem até um ponto lógico, porque se você só olha para mim, não olha para mais nada, que valor que eu tenho? Se eu não tenho comparação. Agora, putz, você olha para várias coisas e me olha, porra, legal, meu. O cara faz isso, aquilo outro, ela faz aquilo outro. E ainda me olha, tem algo aqui. Ainda volta o olhar, né? Por isso é aquela frase do tipo, sem você eu não vivo, nossa. Essa frase do tipo, não tem mais nada que eu olho, é só você. Porra, então ferrou. Isso é tudo pra mim, Isso é tudo pra mim. Isso não é legal de ouvir, não. Verdade. Parece, né? A gente aprendeu isso com romântico, e claro, as canções, né, falam disso. Por isso que a gente coloca as canções, porque quando a gente escuta, né, tem horas canções que a gente tá cansado de escutar. Sim, elas são um imaginário popular. De repente você escuta, depois desse podcast, por exemplo, você vai escutar e você vai escutar outra coisa, né? Por isso que a gente fala que se movimenta, né? Agora não, foi você tá eu falando, eu lembrei do Peninha, aquela música Sonhos, né? Que ele fala, não sei se você lembra, tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo. E ele conta da transformação que ele tem, não sei o quê, e daí ela olha para fora, assim, olha para outra pessoa. Acho que tem essa importância de poder olhar para fora, isso de alguma forma valoriza a forma que você é desejado, amado, acho que isso é importante ter. E aí cai de novo na questão do quanto olhar para fora é importante que o outro olhe. Mas se o outro nunca olhar para fora, o quanto isso é ruim, mas só olhar para fora também é ruim. Tem casais que o parceiro ou parceira só fica para fora, tá o tempo todo para fora. Né? Então não tem presença nenhuma. Assim como tem aquele que está sempre ali. E é o ponto que a gente estava falando, que você acabou indo por esses outros lados, é isso, de pessoas que falam, poxa, vai gostar de alguma coisa, porque senão você só fica aqui, que graça que tem isso aqui. Chega de fim de semana, por exemplo, o que nós vamos fazer hoje? Né? Onde nós vamos comer? Onde nós vamos fazer? E fica aquela identidade de casal, simplesmente. Aí volta mais aquela coisa, a importância, acho que 2 linhas que fazem uma interseção. Né? Você tem uma linha aqui do fulano, a ciclana, ou ciclano, fulano e fulana, e que
tem algo de individual de cada um, singular, mas tem o ponto que eles se encontram como casal. Esse acho que é o grande ponto, né? Você ter esse ponto de encontro e ter seus interesses e desejos fora para inclusive fazer com que a pessoa seja interessante. Sim. Isso fica caricatural, né? Porque daí você acaba antecedendo o outro, né? Aquela brincadeira, muitas vezes, que tem de casal, de que esse daqui escolhe, esse daqui faz essa coisa. Né? E que é um saco, né? Não tem como não entrar num tédio dentro dessa relação. Então, eu acho que também tem a ver com um dos mistérios aí, né? Essa ideia também, né? De não deixar as coisas muito caricaturais. Né? E que eu acho que isso, talvez essa ideia de dar de felizes para sempre, está dado. Né? É isso, encontrei, incrível, pronto. Né? E não. Nunca está garantido, mais uma vez. Não está garantido, Sim. né? Porque a realidade se impõe o tempo inteiro. Né? E por isso que a paixão é tão devastadora nesse sentido, porque coloca muitas dúvidas. Né? E uma das questões que a gente coloca, que é de um casal no livro, que é uma pessoa que está numa relação, né, e de repente se apaixona, né, se apaixona de uma maneira, se apaixona por outra, né, por um outro de uma maneira devastadora, né, e eu acho que isso é muito presente, né, então eu acho que a ideia é pegar várias situações para que a gente possa, né, não reduzir, né, não tornar caricatural, mas a pessoa com toda certeza, né, para aquele que vê a foto vai ver de uma maneira diferente, né, E o que fazer com isso, né? Quando você está num relacionamento e você se apaixona por outra pessoa, o que você faz? Que é uma pergunta que muito chega no consultório. O que eu faço? Eu vou para lá, termino e vou para lá, eu esqueço isso e fico aqui. Eu faço o quê? Abro a relação, que também é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Então, essas questões das garantias são que não tem como dar. A gente, né, faz uma brincadeira, né, de mudar essas palavras, né, de mutualidade, né? Então, essa ideia de que precisa ser mútuo. Eu faço isso, ele tem que fazer isso. Eu faço naquilo, mas para mutabilidade, né? Porque precisa, se transforma. Né? Se transforma. Como a gente se transforma, a gente vai acreditar que a relação não vai se transformar, que vai continuar do mesmo jeito. E eu acho que isso, né, causa aí. Eu estou falando de uma maneira tediosa, mas também reduzindo isso, mas assim, causa uma série de coisas, porque as pessoas vão se movimentando, né? Seja por fora, vão se movimentando, vão tendo experiências, seja lá num podcast, putz, pensei nisso, e vai lá e leva para análise, né? Porque isso entra também no nosso. Nos nossos consultórios. Mas é de pensar. Mas tem um mal-estar também que a gente não pode esquecer, que mesmo os casais, independente da configuração, que sempre fazem suas coisas por aí, estão juntos, também se aborrece, fica de saco cheio de ser sempre assim, que é uma coisa, que negócio mais tradicional. Tal da rotina, né? Rotina. Que também é uma acusação, né? O nosso relacionamento caiu numa rotina. Não, mesmo as pessoas mais modernex, assim, também caem em rotina, porque é tão moderno sempre, o tempo todo, que cai no mesmo. É que a rotina ela é muito vilã, né? Ai, caiu na rotina, mas tem um monte de coisas. Isso. Aí. A rotina pode ser qualquer coisa. Que, né? às vezes não está funcionando, né? Na relação do casal. Então, é reduzir um negócio de que caiu na rotina. Daí, quando você vai escutar isso, peraí. Né? Tem outras coisas aí nos vãos, aí nos hiatos, né, dessa fala que não tem a ver com a rotina. A rotina pode ser... A rotina até gosta, né? Muitas vezes você fala que a rotina até, né, dá uma certa estabilidade, se organiza. A rotina pode ser não ter uma rotina, né? Sim. Imagina todo dia, né, que você não tem nenhum, né? Eu penso uma pessoa assim, né, que não lida com nada da rotina. Não, a rotina é importante para nós, né? De fato, nos organiza, né? Eu gostei muito disso que você falou, que é apaixonante alguém apaixonado por algo, né? Então, se a pessoa quer que alguém se apaixone por ela, é legal que ela se apaixone por algo, né? Sim. Porque quando a gente vê alguém que é muito apaixonado por algo, isso é muito atraente, né? É interessante isso, por causa que o apaixonamento não pode ser por ter alguém, né? Por causa que senão eles... É aí que entra... Se tiver, deixou de ser apaixonado. Isso. E aí que entra esse arquétipo do encalhado, entre aspas, né? Porque o encalhado, ele é um apaixonado por ter alguém. Sim. E aí ele é visto assim pelas pessoas, né? Acho que esse negócio que você falou é super complicado assim de se pensar, porque essa paixão depende da paixão do outro, né? O olhar depende do olhar do outro. E, ao mesmo tempo, se falta o olhar do outro, falta o meu olhar. E aí, se os dois olhares caíram, como é que um volta a olhar para o outro com um tipo de desejo? E aí, por isso que eu falei de muitas vezes, tem que ter um terceiro ou alguma coisa que essa pessoa faça olhando apaixonado
para que reacenda esse daqui. Aí quando esse aqui reacende, esse aqui pode voltar a olhar e ver uma chama aqui de olhar. E aí a coisa fica assim. Peraí, põe de mexe de novo aí, assim. Aqui. Aí. Foi. Opa. Foi, voltou. Né? Então, essa questão do... Que reacende essa chama, né? Que você falava. Sim. Né? Então, enfim. É isso, sim.